Oi, gente, mais um Conexão Animal nessa temporada especial comigo, Adriano Bandeira. Hoje vamos ter um convidado mais do que especial, o delegado Hugo Leonardo, que tem combatido de forma veemente os maus-tratos contra os animais. Aproveite já para convidá-lo. Hugo, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Animal. Você é um convidado assíduo aqui do nosso programa. Seja bem-vindo. Isso, eu que agradeço, né? Agora à frente da DEPAMA, esse apoio da imprensa, esse apoio seu, Adriano, é muito bom, muito importante esse espaço que você abre aqui para que as pessoas denunciem, né? Tomem consciência do que é maus tratos e que façam as denúncias que chegam até nós, a Polícia Civil. A sua atuação tem repercutido em todo o estado, mas a DEPAMA vem atuando. Qual é a circunscrição? Onde é que a DEPAMA atua? A DEPAMA atua só em Aracaju, por enquanto, né? Não temos uma equipe para abranger a Grande Aracaju, que seria Barra, São Cristóvão e Socorro. Em alguns casos especiais, como o caso da UFES, a gente tem atuado também, porque foi uma determinação da chefia. Quando há essa determinação, a gente atua fora da circunscrição de Aracaju. Falando desse caso da UFES, que repercutiu muito, inclusive, Hugo, a gente tem aqui recebido aqui na TV Atalaia notícias de outros animais que estão aparecendo mortos lá na UFS. Como é que está essa investigação? O que é que você pode trazer para o nosso telespectador? Isso. A gente recebeu os primeiros corpos que foram encaminhados à perícia. Essa perícia tem encaminhado e a gente está aguardando o resultado final de todos os animais que foram encaminhados. Infelizmente, as mortes continuam. A gente está apurando junto com os seguranças da universidade. Vamos entrevistar todos eles para que haja para que se circule essa informação, não é? Para que se alguém realmente tenha visto algum movimento estranho, que tenha visto alguma movimentação, principalmente à noite, que traga essa informação para a gente, né? A gente tem aberto também o número 181 para que as pessoas façam essa denúncia. Mas estamos aguardando o resultado final das perícias. Delegado, qual a possibilidade de outros animais serem encaminhados para perícias, tendo em vista que as mortes continuam ou não é necessário? Primeiro, a primeira fase, salvo engano, foram 6 animais encaminhados para a perícia. Mas se os animais continuarem morrendo, há uma possibilidade da investigação do senhor encaminhar novos animais para a perícia ou não é necessário? Sim, é necessário a gente recolher todos, para que todos passem por esse exame, para se esclarecer, né, se for um envenenamento ou se for uma morte ali por outro animal, algum predador, algum animal, realmente algum cão, alguma coisa nesse sentido. Então, todos os animais eles vão ser recolhidos e periciados. A gente percebe que a DEPAMA ela deu um salto de qualidade operacional muito grande, né? A gente vê diversas operações comandadas pelo delegado Hugo e sua equipe de oficiais. Inclusive, eu gostaria que a produção colocasse um vídeo aqui para que a gente pudesse olhar juntos. Gente, um absurdo. Como é que uma pessoa dessa quer criar um animal, né? Um animal, uma infestação de carrapatos absurdo, né? A gente vê claro ali o maus tratos. E ainda bem que Sergipe evoluiu. Hoje tem uma delegacia como a DEPAMA, que é coordenada por Hugo. Hugo, me conte um pouco como foi essa operação. A gente recebeu algumas denúncias, foi mais de uma denúncia, se não me engano, 3 denúncias desse mesmo endereço na Coroa do Meio. Que esses animais estavam ali numa situação de maus tratos, não havia alimentação nem água, e quando a equipe chegou no local, constatou realmente a situação de maus tratos. Não encontrou alimentação para os animais, não encontrou água disponível, e os animais infestados por carrapatos, alguns deles, infelizmente, foi diagnosticado com a doença do carrapato. Então, eles estão sendo cuidados numa ONG, passaram primeiro por um médico veterinário, foi feita a desinfecção, a sua medicação, né, para tirar todos esses parasitas, e eles agora estão sendo bem cuidados e estão sendo dispostos para uma adoção responsável. O que chama a atenção é que essa pessoa que foi presa aí teve a audácia de querer os animais de volta. Então essa pessoa queria que devolvêssemos os animais para ele, né? Isso não é possível. Não é possível, de jeito nenhum, crime claro de maus tratos. Então essa pessoa, inclusive, tem que ser proibida judicialmente de não possuir animais para ter sob sua tutela. A partir do momento que sai da sua responsabilidade e que vira processo, você tem dados, você pode dar alguma informação sobre como o judiciário tem tratado esses casos de maus tratos? Hoje, inclusive, passei por uma audiência e que o indivíduo ele foi se tornado réu, ele tornou réu no processo criminal. O que significa isso? O promotor aceitou a nossa tese de investigação,
que há o crime de maus-tratos, há a prova do crime de maus-tratos e a prova da autoria. Aquele indivíduo que cometeu o crime de maus-tratos. Pronto. O promotor aceitou isso, ofereceu isso ao juiz e o juiz acatou. Então, essa pessoa se torna réu no processo criminal para, no final, ser condenado. Então, vamos acompanhar todos esses casos para ver a questão da condenação no final. Né? Não só a questão da prisão. Infelizmente, na maioria dos casos, essa prisão ela cai na audiência de custódia. A pessoa geralmente é liberada com a tornozeleira, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente torce para que os projetos de lei que estão aí no Congresso passem, né, aumentando a pena, tornando a pena mais grave para o crime de maus-tratos. Porque cada dia a gente encontra mais situações que deixam a gente indignado, como essa aí. Essa pessoa que cria os animais dessa forma, não tem alimentação, não tem água, uma situação, uma infestação terrível de parasitas. O veterinário que acolheu esses animais disse que nunca viu, numa experiência dele de mais de 20 anos como veterinário, ter visto uma situação como essa. Então, e o que chamou mais atenção ainda é a audácia do criminoso querer os animais de volta para si. Né? Então, a gente tem trabalhado firme nesse sentido de produzir a prova que ela seja bem feita para que no futuro haja a condenação criminal desses indivíduos. Então, muito importante essa atuação da Polícia Civil, muito importante a atuação da Perícia Criminal do Estado de Sergipe e mais ainda, que os nossos legisladores, né, que o Brasil continue avançando nas legislações que acabam aumentando a pena para que essas pessoas sejam presas, para que essas pessoas continuem respondendo o seu processo, mas que a proteção animal fica feliz e espera que o sistema de justiça funcione, que a polícia prenda, mas que a justiça faça realmente justiça. A gente tem com afinco, né, trabalhado bastante para que essa prova seja produzida, para que a justiça aceite, né, as teses da polícia e que essa pessoa fique presa, sim, né, por mais tempo. Que se responda por uma pena de prisão, sob uma pena de prisão, por esse crime, que muitas vezes é um crime bastante grave, né, no caso de crime de maus-tratos. Queria aproveitar e pedir à produção que colocasse aqui o vídeo de uma nova operação. Esse vídeo chegou pelas redes sociais através do adrianobandeira.aju e a crítica deve ter chegado para Depama, para Hugo e chegou aqui também para a TV Atalaia, né? Animais que estavam sendo alimentados por protetores em um cativeiro, ou seja, ali presos em um corredor. Mas vamos perguntar a Hugo, na verdade, como foi esse caso? A gente recebeu também através das redes sociais de que esses animais estariam presos ali, enclausurados naquele corredor, fechados, e que o proprietário da residência teria alguma responsabilidade sobre isso. Mas contactamos o dono da casa, ele abriu prontamente a residência dele, nos acompanhou e vimos que havia saídas para os animais. Então os animais não estavam presos. Eles tinham passagem franca ali para a rua, para outras residências. Então os animais não estavam presos, mas eles se reuniam ali naquele corredor no final da tarde para serem alimentados, que era o horário que as protetoras da vizinhança estavam ali alimentando eles. Nós conseguimos capturar 6. Eles foram encaminhados para médico veterinário também e vão para a ONG, estão em ONG, vão aguardar a adoção. E nós estamos tentando capturar os outros. Já temos caixas lá no local com algumas protetoras que têm acesso aos animais, que têm ligação íntima com os animais, para que elas capturem esses animais. E os mais ariscos, nós vamos colocar as gatoeiras para que eles sejam capturados e sejam encaminhados também para atendimento veterinário e posteriormente adoção. Ou seja, para ficar bem claro, esse caso que chegou pelas redes sociais, onde se tratava de cativeiros, onde animais, os gatinhos estavam ali naquele corredor, mas na verdade o delegado Hugo aqui está esclarecendo que os animais tinham local de saída, mas eles apareciam ali para serem alimentados, né? Então, Hugo, foi um trabalho importante feito pela proteção animal, pelas protetoras que ali estão, ainda elas continuam à disposição, mas um trabalho policial também, porque vocês conseguiram acessar a casa e esclarecer definitivamente essa questão, né? Isso, as protetoras sempre ajudam, né? Sempre ajudam o nosso trabalho também, porque elas estão ali na rua, no dia a dia, estão nas ocorrências. Então, essas protetoras que trazem as informações para a gente, seja através do WhatsApp, ou através das redes sociais, ou através do próprio 181, que é o número do Disque Denúncia, que é o número através do qual
nós recebemos a maior parte das denúncias. Mas é importante o esclarecimento também, inclusive o proprietário da casa franqueou a entrada. Sim, nós conseguimos o contato dele, ele foi simplesmente, abriu a residência sem problema nenhum, não colocou nenhum empecilho, pelo contrário, ele ajudou. Então fizemos esse resgate desses animais e vamos continuar fazendo o resgate ao longo dos dias, até que capturemos todos eles para serem encaminhados ao veterinário, primeiramente, e depois à adoção. Espero, gente, que essa adoção responsável chegue, é um grande apoio da sociedade, das pessoas de bem, possam entrar em contato com o delegado Hugo para que faça a adoção desses animais, né? Esses animais precisam também ser recastrados, né, Hugo? Sim, justo. Não basta a gente alimentar, né? O interessante é que esses animais sejam castrados para que não haja ali aquela proliferação e os animais, infelizmente, sofram mais ainda. Então, a castração, é verdade, é um ato de amor. A gente tem pessoas que não têm esse entendimento, mas a castração ele é um ato de amor, porque você vai cuidar daquele animal de uma maneira mais afetuosa. O animal vai estar menos agressivo, o animal vai estar mais afável. Então, é mais fácil cuidar desses animais, não é? E não vai haver mais abandono, porque quando há os filhotes, aquela ninhada, a pessoa vai ali e abandona depois aquela ninhada, né, junto com a mãe. Então, a castração evita tudo isso, evita o abandono principalmente. Hugo, a gente viu que a Depama tem diversas operações, né? A gente percebe nas redes sociais e também aqui na TV Atalaia chegam muitos vídeos de operação. Mas como é que faz para uma pessoa, nosso telespectador, entrar em contato com a Depama para que a Depama faça a fiscalização, a apreensão e prisão? A gente recebe, principalmente através do número 181 do Disque Denúncia, as informações. Através daí, nós passamos, eu recebo no meu e-mail funcional todas as denúncias anônimas feitas, através do 181. Então a gente caminha para as nossas equipes, são duas equipes, uma fica com a Zona Norte de Aracaju, outra equipe com a Zona Sul de Aracaju, e eles vão checar todas essas denúncias. Muitas denúncias não procedem. As pessoas se incomodam com o latido e fazem a denúncia de maus tratos. Chega lá, o animal é super bem tratado, mas o animal late, por alguma circunstância. Às vezes o tutor sai para trabalhar, o animal fica só ali e late, mas quando a gente chega lá, o animal é vacinado, o animal tem medicação, o animal tem comida, o animal está com pelo bonito, está com score corporal bom, está gordinho. Então, não tem maus tratos. Agora sim, tem situações que procedem, a gente encontra um animal ali sem alimentação, sem água, essa época de chuva, os animais ali na chuva, sem uma cobertura adequada, sem uma proteção adequada contra os elementos, né, contra o sol, contra a chuva. Então a gente tem se preocupado bastante com isso, temos recebido denúncias e checado. Veja como é importante, né? Inclusive, Nossa Senhora do Socorro, a Depama fez muita operação com a minha presença e a gente percebeu, né, diversos animais que estavam lá em maus tratos e as providências foram tomadas. Agora é importante que essas denúncias sejam verdadeiras, porque da mesma forma chega da Diretoria de Proteção Animal denúncias infundadas, brigas de vizinho e acaba utilizando o Disque Denúncia da Polícia Civil para resolver um problema de vizinho. E a gente sabe que todo animal late, né, Hugo? É natural, é do cachorro, é o comportamento do animal. E qual é a orientação que a gente passa para essas pessoas? Nesse tipo de situação, com incômodo, procurar a delegacia da área, a delegacia do seu bairro, não é? E você registrar o boletim de ocorrência de perturbação ao sossego. Então, o tutor do animal ele vai ter que encontrar uma forma de adestrar e educar esse animal para que não haja esse latido, esse incômodo à vizinhança, muitas vezes até no período da noite. Então, você tem que procurar a delegacia da sua área e fazer um boletim de ocorrência. Delegado, teve um caso de denúncia de acorrentamento. A gente sabe que recente teve uma lei aprovada e sancionada pelo governo do estado que proíbe o acorrentamento. Como é que funciona isso? Chega muita denúncia de acorrentamento. Qual é o papel da polícia civil nesses casos? Chega sim muita denúncia de acorrentamento, a gente vai até o local checar e muitas vezes comprovamos sim que o animal está ali acorrentado, às vezes numa corda curta, numa corrente curta, exposto ao sol e à chuva, e a gente orienta essas pessoas a adequar a situação. A gente dá um prazo, diz, olha, você vai ter que melhorar a situação desse animal. Quando a gente retorna, geralmente a pessoa se adequou e mudou a situação para melhor, para o convívio do animal ali não estar acorrentado, ele tem uma área ali para ele circular, mas sem a corrente, sem a corda, né? Então as pessoas se adequam, na grande maioria dos casos. Se houver a residência, aí sim, a gente pode fazer o resgate do animal e trazer essa pessoa para ela responder criminalmente pelo caso do crime de maus tratos, porque o acorrentamento ele também é maus tratos. Hugo, você tem atuado em Aracaju, mas a gente percebe que os maus tratos acontecem em todo o estado. Qual a importância de uma regionalização ou que outras unidades também tenham um setor voltado à proteção animal? É muito interessante que a especialização aconteça,
que em cada regional tenha um delegado específico para combater o crime de maus tratos, é como aconteceu com delegacias específicas, como, por exemplo, Delegacia da Mulher. Foi criada a Delegacia da Mulher das regionais, na capital Aracaju, especificamente para apurar esse tipo de crime, crime contra as mulheres. Então, o crime de maus tratos ele tem que ser especializado também no interior. Infelizmente, só atuamos em Aracaju. A nossa intenção, a nossa vontade é de estender abarcar a Grande Aracaju, né? São Cristóvão, Socorro e Barra também. Mas para isso precisamos de incrementar a nossa equipe, aumentar mais um carro, ter uma estrutura melhor. Mas o interessante é que as regionais também se estruturem dessa forma e que haja um delegado específico para apurar os crimes de maus tratos. É importante que a especialização aconteça para ver a sensibilidade do caso, né, para receber as vítimas, as pessoas, os tutores e as pessoas que denunciam esses casos, porque esses casos têm que ser tratados com bastante relevância. É isso aí. A gente aproveita para fazer um apelo à Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa ter atuação da proteção animal em toda a região e todo o estado de Sergipe. Hugo, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, um programa recheado de informação, mas quais são as palavras finais que você pode deixar para o nosso telespectador? Confie no trabalho da polícia, vocês podem confiar no trabalho da polícia. A gente está fazendo o máximo possível para que diminuam os casos dos crimes de maus tratos e verificar todas as denúncias que chegam até nós. Então, a gente tem procurado, nos preocupamos bastante com isso, porque sabemos que é uma causa muito sensível às pessoas. Todo mundo hoje tem um pet, todo mundo hoje se sensibiliza, coloca-se no lugar daquele animal, porque, como foi falado anteriormente, eh, os animais são sencientes, eles sentem dor, eles sentem sofrimento, eles sentem medo, também sentem alegria e sentem amor. Então, nós temos que tratar os animais com, não como animais como se pensava como antigamente, né? Então, nós temos que nos colocar no lugar deles. Então, as pessoas têm feito isso e têm feito as denúncias, sensibilizadas com as situações que observam, que constatam ser maus tratos. Gente, chegamos no final de mais um Conexão Animal nessa temporada especial, um programa recheado de informações. Se você quiser mandar o seu pedido de adoção, quiser mandar denúncias, manda pra gente aqui. Pode ir lá também no @adrianobandeira.aju. E lembre-se, nosso compromisso, todos os sábados às 2h40 da tarde, na nossa TV Atalaia.